Olá, babies! Hoje vamos falar sobre os trabalhos amorosos e também o que é amarração, qual é a diferença de amarração para adoçamento. Bom, vamos começar falando sobre o assunto amarração e adoçamento. Por muitas das vezes as pessoas confundem, né, um trabalho mais elaborado, com mais elementos, ou geralmente aqueles que vão coração de boi, sacrifício animal. O pessoal confunde esse tipo de energia achando que isso é uma amarração, né? Ou quando usam agadagodôs, ou outros tipos de correntes, né? Cordas, alguma coisa para amarrar, e coisas mais elaboradas, mais elementos, né? E geralmente é confundido também que o mais fraco, né, que não é o mais fraco, mas pelas pessoas muitas vezes visto, aqueles trabalhos que só vão elementos naturais, frutas, velas, incenso, mel, né, esses trabalhos eles são vistos como adoçamento. Bom, primeiro a gente tem que entender que não existe um trabalho mais forte e um trabalho mais fraco. Existe o que dá certo. Vamos dar um exemplo. É, Fulano faz um trabalho com um boi. Tô dando só um exemplo, tá, para vocês entenderem bem, mas vamos supor, o fulano ele vai sacrificar um boi, mas a ciclana ela vai fazer o melzinho dentro de uma maçã. Dependendo do caminho que a pessoa traz, né, o melzinho com a maçã funcionou para fulano, né? Porém, o boi também funcionou para ciclano. Significa o quê? Que não é a quantidade, e sim o que dá certo. Não significa que essa magia que vai mais elementos, que é mais elaborada e vai sacrifício animal, ela seja mais forte que a outra. Por quê? Porque a outra também funcionou. Então a gente tem que entrar num raciocínio onde a gente entende que se a magia funcionou, não existe mais forte e mais fraca. Existe a que funciona. A fraca funcionou? Ok. A forte também funcionou, que é visto como forte, né? Ok, funcionou. Então, por que essa daqui é fraca? Se ela também funcionou para o mesmo caso. Então, é para vocês entenderem como funciona dentro dessas energias, né? Porque muita gente busca sempre uma coisa mais forte, mais radical, e às vezes o ideal, na verdade, né, é a gente ir para o que funciona e não no que seria forte, né? Porque cada pessoa é um caso, cada caminho é uma coisa, cada direção, cada pessoa tem uma energia e o trabalho sempre ele vem diferente com cada relacionamento, com cada pessoa e por aí vai. O que diferencia uma amarração amorosa de um adoçamento? Eu costumo chamar de trabalhos amorosos. Por quê? Porque quando você fala adoçamento, a pessoa tende na cabeça uma coisa que é fraquinha. E quando você fala amarração, você tende uma coisa que é mais forte. E como eu já tinha dito, né, que não existe o mais forte e o mais fraco, mas sim o que funciona, eu costumo colocar uma linha no geral. Trabalhos amorosos. Por quê? Porque forte ou fraco é o mesmo trabalho sendo efetuado. Mas o que, que vai diferenciar então a amarração do adoçamento? Sua linha de destino. Vamos dar um exemplo. Fulana fez um trabalho grandioso com vários elementos, com animais, com muitas coisas, para um fulano que está no caminho dela. É uma energia que a gente está falando de duas pessoas que já estão dentro da sua linha de destino, compatíveis. Está dentro da linha as duas. Ou seja, aquele trabalho, por mais forte que ele seja, ele acabou servindo como um adoçamento. Por quê? Porque o adoçamento ele é aquele que adoça o que está no seu caminho. E às vezes você acendendo uma simples velinha, mas de uma pessoa que não está na sua linha de destino, o que, que você está fazendo? Você quer puxar ela para sua linha de destino, mas ela não está. Isso significa o quê? Que às vezes o mais fraquinho, embora foi chamado de adoçamento, ele acaba sendo uma amarração. Por quê? Amarração e adoçamento não significa elementos. Não é porque tem um coração de boi ou porque tem um coração de bananeira. Não é porque um tem mais elementos e outro tem pouco. Não. A amarração e o adoçamento ela vai se diferenciar a partir do momento que você está amarrando algo que não é do seu caminho, né? Porque se não está do seu caminho, você tem que te puxar ele para o seu caminho e amarrar, porque senão ele vai sair. Ele está fora do seu destino, né? Por isso diz amarração, puxar e amarrar dentro do seu caminho, dentro do seu destino. Agora, por outro lado, pode sacrificar um boi.
Mas se tiver dentro do seu caminho, o que que você fez? Você só adoçou, você só apimentou, aproximou, porque não tem nada o que amarrar. Ele está no seu caminho, a pessoa está no seu caminho, né? A gente amarra o passarinho que quer voar, quer ir para fora, voar para longe, né? E isso fala de alguém que não está na sua linha de destino. Então a gente vai ter que prender na gaiolinha aqui dentro. Isso é a diferença de amarração para o adoçamento. Não são os elementos, não é a quantidade de coisas, mas é se está ou se não está na sua linha de destino.